Na madrugada de hoje, Israel bombardeou o Irã e assassinou alguns dos líderes muito importantes para a política do país. E a gente vai falar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, a estudante de Relações Internacionais que está fadada a não ter nenhuma noite de Dia dos Namorados em paz. Bom, galera, os ataques aconteceram na noite de ontem, madrugada de hoje, né? Depende de qual lugar do mundo você está. O governo israelense declarou estado de emergência no país e em seguida bombardeou o Irã. Segundo a mídia iraniana, o chefe do Corpo da Guarda Revolucionária no país, que é tipo um grupo paralelo ao exército, não é exatamente o exército, mas é um grupo militar estatal muito importante para o país, então o chefe deles foi morto. O cientista, que é ex-chefe da agência nuclear no país, e o chefe das forças armadas do país, gente. Você tem noção da gravidade disso? Nesse meio tempo, os Estados Unidos declarou que essa foi uma decisão unilateral de Israel e que alvos americanos não deveriam ser atingidos. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel dos Estados Unidos um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o ataque atingiu o coração do programa nuclear do Irã e teria como alvo os cientistas que trabalhavam nesse programa nuclear. O Irã disse que esse ataque foi uma declaração de guerra e essa possivelmente vai ser mais uma escalada de um conflito que já é extremamente tenso. Agora a gente precisa fazer alguns adendos aqui para que você entenda esse ataque e por que ele aconteceu agora. Galera, até a década de 70, Irã e Israel tinham boas relações, principalmente porque eles eram dois países que meio que se destacavam ali daquele contexto. Um que era um islâmico xiita em um contexto de muitos países de organização sunita e um país de diretriz judia no meio do Oriente Médio. Só que depois da Revolução do Irã, os dois viraram inimigos declarados. Só que até o ano passado nunca tinha tido um ataque direto entre os dois. Mas vocês sabem que desde o ano passado vem ocorrendo ataque. Entretanto, esses ataques nunca tinham sido tão intensos quanto a gente viu na madrugada de hoje. E Israel diz que não vai parar, que eles vão continuar acontecendo enquanto eles forem necessários. Mas, Martina, por que eles são necessários? Vamos lá, galera. A gente tem no sistema internacional uma coisa que a gente chama de Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é um tratado para limitar os países que podem ter acesso ou que podem produzir, ogivas nucleares. O objetivo desse tratado é que a força nuclear ela não seja dissipada a ponto de todo mundo ter bomba nuclear e o negócio virar bagunça. E de acordo com esse tratado e com o resto do sistema internacional, o Irã não pode ter armas nucleares. E de fato, eles não têm. E Israel, Martina, tem arma nuclear? Ao que tudo indica, sim. Eles poderiam ter arma nuclear? Não. Eles afirmam que tem arma nuclear? Também não. Mas eles negam? Também não. Então essa é uma questão muito complicada. Só que qual que é a questão de Israel, gente? Eles sempre avisaram que inimigo deles não pode ter arma nuclear. E aí o que aconteceu é que supostamente Israel disse que eles estão muito próximos de produzir 15 ogivas nucleares, o que é muita coisa. Então Netanyahu justificou esse ataque dizendo que é um ataque preventivo para um suposto futuro ataque do Irã com supostas futuras ogivas nucleares. Vocês entendem o absurdo disso? Martina, eu já vi isso antes. Sim, você já viu isso antes. Foi com a exata mesma justificativa que os Estados Unidos invadiu o Iraque há 20 anos atrás. Só que a questão, galera, é que esse ataque é muito diferente. Primeiramente, os dois estão muito próximos um do outro. Aquela região já é uma região extremamente tensa. É uma região que está em guerra. E esse não foi um ataque como muitos outros de Israel ao Irã, uma coisa meio assim, olha, eu sei atacar, hein? Olha, eu tenho arma. Não, eu acho que o objetivo de Israel agora, eu realmente acredito nisso, seja acabar com todos os seus problemas de uma vez só. Ele tá fazendo isso com a Palestina, tá fazendo isso com a Síria, tá fazendo isso com o Líbano, tá fazendo isso com o Egito e agora tá fazendo isso com o Irã também. A única questão, gente, é que o Irã é maluco. Então essa pode sim ser uma escalada completamente diferente das outras que a gente tá vendo. Por quê? Porque o Irã tem como se defender e os Estados Unidos sabem disso. Não é à toa que eles alegaram que essa foi uma decisão unilateral de Israel. Eles falaram assim, a gente não tem nada a ver com isso. Só que será que não tem mesmo? E agora a gente vai falar do papel dos Estados Unidos nessa parada. Os Estados Unidos, gente, já está negociando essa questão nuclear com o Irã há algum tempo. Inclusive, o Trump foi até o Irã para conversar com os líderes do país sobre essa questão. Ai, Martina, então os Estados Unidos não tem nada a ver com o ataque. Não é bem assim, né, galera? Primeiramente, toda a bomba que Israel lança é com dinheiro, financiamento e apoio dos Estados Unidos. Israel não faz nada sem que os Estados Unidos permita que faça ou financie. E aí a gente tem uma outra movimentação que também indica que os Estados Unidos sabia que esse ataque ia acontecer. Porque muitos diplomatas estadunidenses foram convocados de volta e foram pedidos para sair do Irã
alguns dias antes desse ataque. Então os Estados Unidos sabia, os Estados Unidos deixou, só que os Estados Unidos sabem que o Irã é gente grande e não quer brincar com eles. Até porque não seria interessante para os Estados Unidos perder essa ponte que foi feita nessas últimas negociações para fechar esse acordo nuclear. Sabe quando você tem uma pessoa que faz bullying com você na escola, só que você tem um amigo que é meio incomum dos dois e aí ele meio que intermedia, né? E fala assim, então não provoca ele, então não vamos não fazer isso, impede que a pessoa te bata. É tipo isso. Os Estados Unidos está tentando ser esse amigo, entendeu? Mas isso, óbvio, com o objetivo final de defender os seus interesses e de impedir que o Irã, um país que claramente não tá nem aí para os Estados Unidos, para os seus interesses, tenha um programa nuclear. Não é à toa que hoje o Trump fez o seguinte tweet: o Irã precisa fazer um acordo antes que não sobre nada e salvar o que um dia foi conhecido como o Império Persa. Chega de morte, chega de destruição. Apenas façam isso antes que seja tarde demais. Eu avisei que seria muito pior do que qualquer coisa que conhecessem, esperassem ou tivessem sido informados. Que os Estados Unidos fabricam os melhores e mais letais equipamentos militares do mundo, de longe, e que Israel possui muitos deles, com mais a caminho, e eles sabem como usá-los. Basicamente, galera, a tática dos Estados Unidos que a gente já tá cansado de ver. Cara, você tá apanhando, você vai morrer, faz o que eu tô te pedindo, entendeu? Porque eu sou muito bonzinho, eu tô te pedindo ainda. Mas se você não fizer, você vai morrer. Esse é um conflito que envolve muitas questões, mas assim, eu não acredito que esse é, como foi os outros, aquele ataque pra falar, tipo, olha como eu tenho bomba, olha como eu sei atacar. Não. Eu acho que esse foi um ataque com objetivos e objetivos claros. Não à toa, matou pessoas muito importantes no Irã. Isso sem contar civil, tá, gente? Que esse tipo de ataque não sai sem perda humana civil, não, tá? E aí, gente, das duas, uma. Ou esse ataque vai ter sido demais para o Irã e eles vão voltar atrás e vão fechar um acordo nuclear, o que eu, Martina, particularmente, duvido muito. Ou a gente vai ver agora um capítulo completamente novo nesse conflito, que vai se tornar muito mais brutal e significativo para a geopolítica mundial. Basta esperar. E caso você queira ler as notícias nas fontes, nos jornais locais, no jornal iraniano, no jornal israelense, no jornal estadunidense, mas você não consegue achar esse tipo de fonte de forma confiável, eu tenho aqui no link da minha bio o meu guia de notícias, um guia com todos os países do mundo, onde você tem 3 fontes diferentes de todos os países do mundo, gente, os mais de 200. Sim, eu fiz essa loucura pra vocês. Tá disponível pra você comprar, porque afinal foi um trabalho que demorou alguns meses pra fazer, mas que pode ser uma ferramenta muito poderosa para você ter acesso a esse tipo de notícia da fonte, beleza? E ler com seus próprios olhos, tirar as próprias conclusões. Qualquer atualização vocês sabem que eu vou trazer para vocês aqui. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.